E aí, galerinha, tudo bem? Olha só, a gente vai continuar então nossa sequência de aulas, né? Na apostila 2, aula 14 e 15, né? Vamos tratar sobre os elementos de geomorfologia, ou seja, como nós criamos as formas do relevo, né? Basicamente, falar sobre isso é falar sobre as placas tectônicas, né? Então, logicamente que as placas tectônicas elas vão apresentar maior movimentação, maiores transformações nas suas bordas, né? Ou seja, nos seus encontros. Você bem pode ver e falar, nossa, mas aqui tem, isso aqui são vulcões, tá? Aqui tem alguns vulcões, tá? Mas não estão na borda. Então, mas eles estão aqui devido à movimentação das placas tectônicas. Do mesmo jeito que você pode ver, isso aqui são nos Andes, ó, né? Então a placa tectônica está aqui, mas aqui não tem vulcão, tá? Então a consequência acaba ocorrendo no continente, beleza? Então aqui, ó, o chamado Círculo de Fogo do Pacífico, né? Aqui fica dividido pela imagem, beleza? Mas então a gente vai tratar exatamente sobre isso, beleza? Então, ó, quando a gente fala dessas placas tectônicas, a gente fala sim dos encontros. E para que você entenda como os relevos são formados, é necessário que você entenda, que você saiba certinho cada um desses encontros, tá bom? Então é isso que nós faremos agora. O tipo de encontro convergente. Bom, esse tipo de encontro convergente ele pode se dar de duas formas, tá? Por subducção, que é esse aí, né? Então as placas estão se forçando uma contra a outra e uma delas acaba indo para baixo. Nesse tipo de exemplo, você pode ver um lado é o oceano, esse aqui, né? E o outro continente. Nessa briga, dá para se saber muito fácil quem vai ganhar. O continente, ele é maior, ele é mais alto, ele é mais denso, então ele acaba empurrando essa parte da outra placa para baixo, né? Então, o que vai acontecer, ó? A gente tem essa placa mergulhando aqui na astenosfera, na verdade atravessando a astenosfera, né? E ela acaba se decompondo. Quando ela se decompõe, olha só, ela dá origem aos vulcões. Beleza, o que vem a ser isso então? É porque essa placa, quando ela se decompõe, ela vai liberar alguns gases, né? Porque ela já está aí há bilhões de anos e ela vai ter então diversos elementos da superfície. Quando esses elementos são derretidos, fundidos novamente, eles vão acabar então gerando essa liberação de gases. Então, cá entre nós, um vulcão é nada mais, nada menos que liberação de gases que estão extremamente aquecidos. É tipo você pegar a Coca-Cola, chacoalhar, quando você estourar ela, o que saiu não foi a Coca-Cola, o refrigerante. Na verdade, foram os gases, né? Os gases, então, ali dela que acabaram empurrando e ela foi junto. Aquela coisa aconteceu dela sair, né? Mas então, se você conseguisse liberar esses gases aí, né, você não teria necessariamente uma erupção vulcânica. Então é só furar o vulcão? Então, é que não é tão pequeno assim, né? Parece ser uma coisa simples, mas é tudo menos simples, beleza? O outro tipo de encontro convergente, ele vai ser a colisão, só que agora é continente-continente, né? Então as duas placas estão se empurrando, uma delas sim vai descer, né? Mas esse movimento ele vai ser bem mais violento e você acaba então tendo essa formação de cadeia de montanha. Então no outro não tem? Tem, no outro tem também. Então os dois são violentos? São, sim. Por isso que eu coloquei ele primeiro, beleza? E daí, ó, a gente vai ter aqui alguns pontos, né, para a gente discutir. Bom, esse é o chamado encontro convergente com subducção. Na verdade, todos os encontros que são convergentes vão possuir a subducção. O que é interessante você notar? Que a subducção é isso aqui, ó. É uma placa que está sendo derretida, né? Isso é a subducção, beleza? Então, olha só, aqui ela vai ser derretida, tal, e acaba liberando seus gases aqui.
Devido a esse efeito de encontro aí das placas, de uma empurrar a outra contra, você acaba tendo a formação das cadeias de montanhas, né, ou das cordilheiras, beleza? Aí eu coloquei na imagem para você ter a noção exatamente a conformação dos Andes, né? Uma cadeia que está em formação, ainda bastante jovem, né? E acaba gerando esse efeito aqui para nós, beleza? Isso aí é uma imagem de satélite de uma cadeia de montanhas. Então, você bem pode ver que parece que, na verdade, está tudo amassado, né? Parece que tua cama depois de você dormir 12 horas sem parar. Então, é exatamente assim que vai ficar a superfície. Ela fica amassada, amarrotada mesmo, né? E nas regiões que você tem, digamos assim, as maiores dobras, você tem as maiores altitudes, são montanhas, beleza? Para a gente fechar, isso aqui é uma imagem de satélite exatamente dos Andes. Então, os Andes estão aqui, isso aqui não é nuvem, tá? Isso aqui é exatamente neve, as chamadas neves eternas, porque tem uma altitude tão grande que chega a ter a formação de neve. Esse lado aqui, você bem pode ver ó, que isso aqui é o oceano, tá vendo? Esse lado aqui, não sei qual país que é, pode ser o Chile, enfim, todos os do lado de lá. E esse lado aqui é o nosso, né? Nesse lado aqui, um pouquinho mais para cá, é a floresta amazônica. Falando, nossa, mano, eles escolheram o lado errado, hein? Eles escolheram o lado errado. O nosso é bem melhor, né? Você bem pode ver, ó, isso aqui é tudo desértico, né? Ah, mas tem alguns lagos aqui. Então, esses lagos aqui, na verdade, são formados por degelo, né? Ou seja, é extremamente frio. Mais um pouquinho para cá, começa a ser bastante seco, né? Porque as correntes marítimas acabam reduzindo a quantidade de nuvens, né? Ou seja, acertamos o lado. Pelo menos o lado a gente acertou da montanha, tá? E não tem montanha no Brasil. O tipo de encontro divergente. No divergente, a gente tem o afastamento, né? Então, nesse afastamento, o que vai acontecer? Ó, se você afasta para um lado aqui e para o outro, o magma vem para preencher esse meio. Quando ele chega aqui nesse meio, né, ele vai acabar se resfriando, de modo tanto quanto violento, mas ele acaba se resfriando. Se você continua fazendo isso sempre, o magma vem, preenche e tal, e fala, nossa, mano, vai fazer uma baita de uma montanha. A gente chama ela de dorsal mesoatlântica, né? É a maior cordilheira que nós temos no nosso planeta, beleza? Então, ó, esse aqui seria o exemplo mais simples da continuidade, né, desse movimento divergente. Então, as placas se distanciam, esse meio aqui, ó, começa a afundar, né? Ele afunda ainda mais, né? Descendo todo esse material aqui. E é lógico, se você tem uma região que é mais profunda, ela acaba acumulando água. Imagine isso por pelo menos aí uns 200 milhões de anos, pelo menos, você tem um processo de formação do Oceano Atlântico, né? É exatamente isso. A gente pode imaginar que, tipo assim, isso aqui Brasil, isso aqui África, né? Exatamente esse processo de formação. Beleza? Aí outra imagenzinha, só para você observar. Então, quando tem o afastamento das placas, você acaba tendo o declínio aí no meio, né? Que é preenchido por água, né? Mas não vai ficar, então, um buraco, tá ligado? Você olhar lá e ver o magma borbulhando. Beleza? E daí, ó, imagens, isso aí é na Islândia, né? O cara tá caminhando, na verdade existe esse caminho aí. De um lado é uma placa tectônica, de outro lado outra placa tectônica. Aí, no caso, seria a placa norte-americana e a placa eurasiática, beleza? Olha só, como eu disse para vocês, então você tem o aprofundamento ali entre as duas, né? E acaba acumulando água. Então, nossa, meus caras são loucos, eles mergulham aí, se ela pegar e pum! Não, pum não, ela só vai abrir mais, né? E mesmo assim, esse movimento desse tipo de placa tectônica, ele é o menos violento, né? Ainda bem que é o que tem mais perto aqui da gente, o que poderia influenciar a gente. Tem terremoto? Tem terremoto, mas não é tão violento, beleza? Já a placa transformante, aí seria o movimento lateral, né? As duas estão se raspando.
beleza? Então, nesse tipo aí de placa tectônica, você vai ter um movimento muito violento, né? Se na divergente você tem, por exemplo, a expansão do assoalho oceânico, nessa aí você tem imensos terremotos, tá? Por sorte, a gente não está perto dessa. Por falta de sorte dos norte-americanos, de São Francisco, Los Angeles, né? A gente tem uma falha aí bem grande, né? Tá vendo aí San Andrés, né? É exatamente essa, aí da imagem, tá bom? Então, ó, isso aqui é um movimento, né, de um lado para o outro dessa placa que pode gerar, então, imensos terremotos. Beleza? Então, senhores, ó, bons estudos aí para vocês, né, falando de norte-americano, bons estudos aí para vocês e qualquer dúvida, mande a nós. Beleza? Beijão e tchau, tchau.